Salve, salve, senhoras e senhores, meninos e meninas, garotos e garotas, jovens discentes, professor Luciano, Geografia, e hoje vamos abordar o tema África, aspectos humanos. De forma inicial, eu quero propor para vocês a observação deste mapa, observando a posição geográfica e a divisão política da África. Observamos inicialmente que do norte até o sul temos aproximadamente 8.000 quilômetros e de leste a oeste mais de 7.500 quilômetros quadrados. Observe também que é um continente extenso, cortado praticamente ao meio pela linha do Equador, onde temos as zonas intertropical, a zona acima do Trópico de Câncer, a zona temperada norte, e abaixo do Trópico de Capricórnio, zona temperada sul. O que isso nos mostra? Nos mostra que nós vamos ter uma grande diversidade de clima, nós vamos ter uma grande diversidade de tempo, nós vamos ter uma grande diversidade de vegetação. Por quê? Porque nós estamos falando de linha do Equador, nós estamos falando de Trópico de Capricórnio, nós estamos falando de zona temperada do sul, nós estamos falando de Trópico de Câncer e nós estamos falando de zona temperada do norte. Não vamos nos esquecer que, quanto mais próximo da linha do Equador, nós temos a tendência de ter um clima mais quente, quanto mais distante da linha do Equador, nós temos uma tendência de ter um clima um pouco mais frio. Nós nos aproximamos do mar, sofremos a ação da maritimidade, nós adentramos para dentro do continente, sofremos a ação da continentalidade, locais um pouquinho mais baixos, nós devemos ter climas mais quentes, locais mais altos, teremos um clima um pouco mais frio. Dentro deste mesmo contexto, antes de avançar em alguns detalhes sobre a altitude, sobre maritimidade, continentalidade, eu quero discutir um pouquinho com vocês sobre a partilha da África. Como é que aconteceu a divisão da África? Então, a partilha da África é o nome pelo qual ficou conhecido a divisão do continente africano durante o século XIX e que finalizou com o que nós chamamos da Conferência de Berlim, 1884 e 1885. Então vocês vão observar que o mapa da África parece que foi dividido com uma régua. Então, com o crescimento econômico da Inglaterra, França, Reino da Itália, Império Alemão, esses países desejaram o quê? Avançar sobre a África em busca de matéria-prima para suas indústrias, o que acontece ainda hoje de uma forma meio estranha. Eles ainda avançam explorando de uma forma leonina as matérias-primas da África para as suas indústrias e também exploram a mão de obra. Então, aqui um mapa mostrando o quê? A divisão da Conferência de Berlim. É possível ver e notar que o quê? Que praticamente parece que foi dividido com uma régua o continente africano. E grandes potências europeias passam a dominar locais aqui na África, como por exemplo, Grã-Bretanha, França, Alemanha, a Itália, Holanda, Bélgica, Portugal, Espanha. E esta divisão que foi feita, não respeitando a etnia, não respeitando as características dos povos, traz até hoje, até os dias de hoje, guerras internas na África. Esta divisão que foi feita pensando apenas na exploração do continente africano, traz muita da discórdia e da exploração que acontece até hoje no continente africano. Então, o que é etnia? Grupo humano que tem diversos elementos em comum, como a língua, o espaço geográfico em que vive, os costumes, as crenças. Então existiam diversas etnias na África que não foram respeitadas. As colônias, as grandes potências europeias vieram
separaram um determinado espaço para eles, não respeitando se aquele espaço englobava uma etnia, duas etnias, ou uma parte de uma etnia e outra de outra. Então, ainda hoje, mesmo com a urbanização e a modernização do modo de vida das cidades, são conhecidos no continente africano mais de 2.000 grupos étnicos que mantêm suas particularidades graças à força da sociedade tribal. A grande multiplicidade de culturas se faz sentir atualmente por meio de diversas línguas, mais de 1.000 e 2 milhares de dialetos, ou seja, fizeram a divisão do continente africano sem respeitar a etnia, e isso ainda mantém muitas discórdias internas no continente africano. Diversidade étnica. Então, estima-se que no século XV havia no continente africano mais de 8.000 diferentes etnias, povos com diferentes costumes, com culturas, várias delas organizadas na forma de nações. Ao longo dos séculos, as potências europeias desarticularam essas nações e organizaram os territórios coloniais segundo seus interesses econômicos e estratégicos, não respeitando as fronteiras tribais. Bem, os senhores podem acompanhar comigo aqui, por exemplo, Marrocos, que fica na parte acima do deserto do Saara, um deserto com praticamente o tamanho do Brasil, com características bem plurais, tá? Mas, por exemplo, o Marrocos, que foi colonizado pela cultura islâmica, por países com cultura islâmica, né? Então ele mostra características dessa cultura islâmica. E Joanesburgo, já num outro local, na África do Sul, esteve sob a influência europeia e tem traços marcantes desta colonização. Bem, aqui nós mostramos então um mapa da África quanto ao relevo e hidrografia. Como dissemos então, linha do Equador, Trópico de Câncer, zona temperada norte, linha do Equador, Trópico de Capricórnio, zona temperada sul. Aqui um destaque para localizações acima de 3.000 metros. Então, por exemplo, temos a cadeia do Atlas. Então nós temos o deserto do Saara, e acima do deserto do Saara, um local extremamente seco, nós temos o quê? A cadeia do Atlas, com mais de 3.000 metros de altitude, onde podemos observar gelo. Nós temos, por exemplo, aqui o famoso, esta localidade denominada de Kilimanjaro, aonde nós observamos também gelo, neve, perto da linha do Equador. Então, o continente africano, conhecido por ser um lugar quente, existem vários locais, você precisa prestar atenção nisso, que nós temos climas bem diferentes, por exemplo, a presença de neve. Dando sequência a esse raciocínio, temos uma diversidade de clima também. Como eu disse, volto a ressaltar, um continente grande, bem extenso, com um deserto que aproximadamente se aproxima às extensões do nosso país, tá? Do Brasil. Então nós temos linha do Equador, essa zona intertropical, nós temos Trópico de Câncer e, consequentemente, a zona temperada do norte, e aqui a zona temperada do sul. O que é que isso nos conta? Nos conta que nós vamos ter climas bem diferentes, vegetações bem diferentes. Locais onde eu tenho mais chuva, eu vou ter um tipo de vegetação. Local onde é mais seco, um outro tipo de vegetação. Mais próximo da linha do Equador, por exemplo, clima equatorial. Nós temos o clima tropical, nos locais mais altos um pouco, clima tropical de altitude, clima mediterrâneo e assim sucessivamente. Dada a dimensão, a extensão deste continente e ser cortado pela linha do Equador, Trópico de Câncer, Trópico de Capricórnio e a zona temperada do norte, a zona temperada do sul, temos climas, temos tempo, temos vegetações das mais diversas possíveis neste continente. Dentro desse mesmo raciocínio, já pontuado agora, né? A África e suas paisagens vegetais, então temos as mais diferentes vegetações, conforme podemos observar, devido à extensão
deste continente. Aqui eu gostaria de pontuar com os senhores um mapa da África mostrando o que é a distribuição da população e as maiores cidades. Nós podemos observar que aqui próximo ao Nilo, né, ao delta do Nilo, Egito e Sudão, nós podemos observar, são locais com bastante população. Aqui próximo ao mar, nós podemos observar também grandes cidades com uma grande população, portos que foram construídos aqui para fazer o comércio de mercadorias e também próximos a fontes de água. Então, a África possui uma distribuição bem desigual da sua população, ela não é habitada de uma forma bem distribuída, digamos assim. E também não vamos nos esquecer, podemos dizer que a África é o continente da diversidade, né? Nós não temos a ocupação dela como um todo de uma forma regular e também da diversidade da população, ou seja, muitas diversidades sociais, muitas discussões quando se diz respeito aos agrupamentos que foram feitos lá atrás, quando as potências europeias vieram e retalharam a África de acordo com os seus interesses, não respeitando as etnias e por isso tantas guerrilhas ainda internas acontecem no dia de hoje. Os espaços de maior concentração populacional, então, estão relacionados às antigas áreas agrícolas, em especial no Vale do Nilo, Egito e Sudão, como eu disse, e as áreas ocupadas por grandes cidades são 60, com mais de 1 milhão de habitantes, a maior parte delas situadas no litoral, locais onde foram montados portos de exportação. Os vazios demográficos indicam os desertos e áreas elevadas, onde as condições naturais dificultam a ocupação humana, principalmente devido à aridez. Aqui, uma pirâmide etária típica de país subdesenvolvido, mostrando a Etiópia em 2016. Então, o que nós observamos? Por que é que nós estamos usando o termo típica de países subdesenvolvidos? Nós vamos observar a taxa de natalidade e de fecundidade muito grande, alta, tá? Nós vamos observar então a taxa de natalidade alta, a taxa de mortalidade alta, as pessoas não envelhecem, tá? Um dos fatores são as condições de saúde precárias existentes neste continente. E também observamos o que? As pessoas envelhecendo, mas não da forma como deveria acontecer, como acontecem em países desenvolvidos. Então, uma taxa de natalidade alta e uma grande taxa de mortalidade. O que é que podemos extrair daqui? O que é que um país, o que é que um continente com essas características vai precisar? Educação de qualidade para essas pessoas, vai precisar de boa condição para essas pessoas sobreviverem às cidades, vai precisar de saúde com qualidade, vai precisar de um tratamento adequado para que essas pessoas possam se encaixar no mercado de trabalho. Bem, não vamos nos esquecer de uma característica que nos une, né? Que durante 3 séculos e meio a mão de obra que sustentou a produção no Brasil foi a dos trabalhadores africanos escravizados. 13 de maio de 1888, chega ao fim o trabalho escravo no Brasil. Só continuando, refletindo um pouco então sobre aquela configuração demográfica que acabamos de observar, então devem-se direcionar investimentos para a educação e profissionalização, que você lembra que acabamos de ver da pirâmide da Etiópia? Nós temos uma base larga, ou seja, muita criança, muito jovem chegando, então vamos precisar de educação de qualidade, profissionalização, precisamos de investimentos que garantam condições dignas de vida nas cidades, porque essas pessoas precisam ter condições para viver na cidade, condições básicas de higiene, condições básicas de saúde, um trabalho digno, não com exploração quando se diz respeito a horários estendidos, a utilização adequada de equipamentos de proteção, seus direitos trabalhistas garantidos, né? E uma diminuição da exploração social e dos recursos naturais desse povo tão alegre que é o povo africano. Condições de vida. O rápido crescimento populacional da África, aliado às precárias condições de vida,
é preocupante, pois não há recursos suficientes para investir em educação, saúde e produção de alimentos, o que amplia ainda mais o número de pessoas em condições de pobreza e miséria, como retrata esta foto que os senhores podem observar. Muito obrigado e até a próxima.